falar agora de literatura formativa no Brasil. Aula do dia 29 de outubro, quinta-feira, tá? Então, né, revisão de literatura brasileira, já falei da informativa na aula anterior, e agora eu vou falar o que é essa literatura formativa. Olha o nome dela, formativa. Então, são textos escritos com o intuito de formar a base moral cristã nos índios do Brasil. Ou seja, para fundar uma nova civilização, que era o que estava acontecendo, né, é preciso começar pela base moral. Bom, claro que isso é relativo de uma certa forma. O que é moral para um pode não ser a moral para outro. Mas, de novo, a gente está falando de fatos ocorridos no século XVI. O homem do século XVI não pensa da mesma forma que o homem do século XXI. O mundo mudou. E tem mais. Neste caso específico, se trata de uma terra recém-descoberta. E ao chegar aqui, eles descobriram que tinham os índios. Mas os índios, eles andavam pelados, eles não conheciam o casamento, eles não conheciam Deus, o Deus cristão. Os deuses eram outros, as divindades eram outras. Eram pagãs. Assim como as divindades dos gregos antigos eram divindades pagãs. Por quê? Porque não eram cristãs? Ora. Tá? Então tudo que não era cristão era pagão. Tudo que não é cristão é chamado de pagão. Ok? Então, o que aconteceu quando eles chegaram aqui? Não tem pedra preciosa, não tem especiaria, tem pau-brasil para a gente explorar. E aí o Pero Vaz de Caminha escreve na carta de achamento, né? Uma das coisas que ele deixa lá, as gentes que nós encontramos aqui, né? Elas vivem em pecado, sem roupa, sem ter vergonha de andar pelado. Então, ele escreve lá o que de mais valoroso eles podem fazer por essa gente é trazer a moral cristã para salvar a alma deles. Ora, isso não é uma hipocrisia e não é uma retórica. Eles pretendiam, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam muito nisso, né? Era essa a visão de mundo daquela época. Tá certo? Então, salvar a alma dos índios, de que maneira? Ensinando a palavra de Deus, ensinando cristianismo. É a visão teocêntrica do século XVI, meu Deus do céu. Não tem como fugir disso. Tá? Então, eles fizeram isso como uma tentativa de fazer o bem para esta gente que cá estava. Então, olha só. Durante os primeiros 30 anos, o Brasil ficou lá meio que o Deus dará, né? Aqui, vamos tirar um pau-brasil aqui, aquilo e tal. Mas aí, se a gente deixa a terra lá sem ninguém, os franceses começam a invadir, os holandeses começam a querer meter a mão, vamos botar gente para morar lá, para guardar o território, para não deixar invadir, para ninguém invadir. E aí, em 1530, o Martim Afonso de Souza vem para o Brasil. Ele é um dos que vão se estabelecer aqui nas tais capitanias hereditárias, né? Aqueles trechos compridos de terra, ali que eram delimitados pela linha do Tratado de Tordesilhas até o litoral. Aquilo era o Brasil, aquela porção era o Brasil. Só mais tarde que os bandeirantes vão começar a ultrapassar a linha de Tordesilhas e começar a expandir o território, ocupar mais terra, que seria, né, teoricamente, da Espanha, mas já que estamos aqui vamos ficar. Né? E aí, em 1530, então, começa ali o estabelecimento das capitanias hereditárias. Em 1549, chegam os primeiros jesuítas.
qual é o papel do jesuíta? Jesuíta, lembrando que o jesuíta, também existia jesuíta em Portugal. Os jesuítas eram professores nas escolas de Portugal. Né? Eles ensinavam em Portugal. Eles ensinavam as disciplinas de acordo com a didática religiosa teocêntrica do cristianismo. Também em Portugal. Aí vai chegar lá o Marquês de Pombal lá e vai falar, não, vamos parar com isso, chega de jesuíta, vamos expulsar todo mundo, tal. Expulsou os jesuítas das escolas de Portugal, expulsou os jesuítas do Brasil, lá, vamos parar com essa palhaçada de jesuíta que eu não gosto disso não. Aí depois quando acaba a festa deles, os jesuítas voltam, né? Mais uma vez, tanto em Portugal quanto no Brasil, quanto em outros lugares do mundo onde havia colônias de Portugal. Tá? E olha só, mas os jesuítas estavam lavando o cérebro dos índios. Não, para. Não vem lacrar. Não procura lacrar. Quem lacra não lucra e não aprende, tá? Então, os jesuítas vieram para cá, inclusive, com a intenção de proteger os índios dos colonizadores que queriam escravizá-los. A função dos jesuítas aqui era inclusive essa. Não só de catequizar e educar os índios, por meio da didática religiosa cristã, católica, teocêntrica, tá? Mas para salvar os índios de serem escravizados pelos brancos que estavam aqui colonizando. Tem uma série de televisão antiga já, faz tempo que passou na televisão, mas que você encontra no YouTube completa. É uma minissérie, não sei quantos capítulos tem, é mais ou menos longa. É uma novelinha ali, tá? Mas é muito interessante, porque mostra o surgimento ali das primeiras cidades, inclusive da cidade de São Paulo, tá? Chama A Muralha, tem lá no YouTube, e lá você vê a relação dos jesuítas com os índios. Você vê ali quais eram as intenções dos jesuítas em relação aos índios. E para você não achar que é enganação e tal, é uma série da Rede Globo. Pô, é uma série da Rede Globo. E aí você vai ver a relação, qual era a relação dos jesuítas com os indígenas. Tá certo? O que os jesuítas pretendiam? Ensinar, catequizar os índios, salvar a alma dos índios e protegê-los dos bandeirantes, dos colonizadores. Tá? Então é importante saber disso e não estudar história como o lacrador quer que você estude, porque não tem, aí você não aprende a história. Tá certo? Você quer aprender a história do Brasil do jeito certo? Não ouça conversas de lacrador, porque é aí que você vai ficar cada vez mais ignorante. Tá? Você está estudando uma época em que não existia a ideologia lacradora. Então não faz sentido você estudar a história do Brasil lá na colonização com mentalidade lacradora do século XXI. Não faz sentido. Você está deixando de aprender. Então não faça isso. Tá? O jesuíta mais importante, claro, é o padre José de Anchieta. Certo? Ele é o principal de todos os jesuítas. Assim como outros, ele também catequizava, educava através de poemas, canções, peças de teatro. Porque assim, você tem que tornar o ensino lúdico para o índio. O índio não sabe nada de cristianismo. Como é que ele vai entender a história de Jesus Cristo se você não fizer um teatrinho, uma musiquinha, uma relação de palavras ali para ele entender? Ele não vai, senão ele não vai entender. Então olha o trampo dos caras para conseguir isso. Né? O José de Anchieta é o que vai fazer isso mais brilhantemente e por mais tempo. Tá? Ele vai ajudar a converter os índios ao cristianismo. Em 1554 é ele que vai fundar a cidade de São Paulo, a capital do estado, São Paulo. Você vai para São Paulo, vai lá no pátio do colégio. Fica lá no centrão antigo de São Paulo. Um monte de viaduto, rua para lá, para cá, puta movimento de busão, de caminhão, de carro.
O pátio do colégio está ali, é o ponto mais alto ali, né? E ali, dali onde está o pátio do colégio, que é onde foi fundado o colégio jesuíta ali, você tem 4 caminhos, 4 ou 5 caminhos que partem dali, ou seja, aquilo é um centro de irradiação de caminhos que descem pelo morro e descem depois a serra e tal. São os caminhos que os índios faziam para irem de um ponto ao outro do território. Esses caminhos já existiam antes da chegada dos portugueses. Ainda estão lá, permanecem lá esses caminhos em forma de ruas, de avenidas. Estão ali, eternizados, estão lá. Esses caminhos que originariamente foram feitos pelos índios. Estão ali e partem ali do pátio do colégio, onde está o colégio. Tem um museu muito bonito ali. Museu tal, com peças da época, com reproduções da época da colonização e da fundação da cidade de São Paulo. Ali no centro velho da cidade de São Paulo. Tá? Rodeado por arranha-céus ali, está lá o pátio do colégio. Tá? Perto ali do Teatro Municipal. O padre José de Anchieta fundou São Paulo em 1554 e também, como outros, escreveu poemas, escreveu crônicas. O que são crônicas que eu falei agora mesmo? São textos que registram o agora, o aqui e agora, que está sendo vivenciado neste momento. Estou registrando os fatos agora, aqui nesta crônica. Tá? Crônicas, sermões que ele lia nas missas, no púlpito da igreja, teatro, inclusive para os índios, para ensinar, para catequizar os índios, peças de teatro voltada para os índios. Ele falava latim, claro, todo mundo falava latim na Europa. Espanhol, português e tupi. Ele aprendeu a falar o tupi com os índios. Aliás, ele escreveu a primeira gramática tupi-guarani. Ele sistematizou o idioma indígena de tupis e guaranis, o idioma da família tupi-guarani. Ele sistematizou essa gramática. Como a gente tem a gramática da língua portuguesa hoje, com as regras gramaticais e tal, ele escreveu uma gramática do tupi-guarani. Você encontra essa gramática impressa, você encontra exemplares dela e reedições dela. Tá? Ou seja, alguém que faz isso, ele está interessado em exterminar a raça dos índios? Não. Claro que não. Então, se você procurar na história, e quando eu falo história, é história mesmo. O historiador, ele recompõe, isso em qualquer lugar do mundo, ele recompõe a história recuperando documentos. É óbvio que nem sempre ele vai ter todos os documentos que ligam todos os fatos um ao outro, claro que não. Então o historiador, ele também precisa, muitas vezes, para ligar o que aconteceu, o que está registrado nesse documento, nesta carta, e o que está registrado nesta outra carta, documento posterior, com outra data posterior. O que aconteceu entre isto e isto, eu não sei. Então ele recorre à imaginação literária dele. O historiador, claro, dentro de uma realidade plausível, é óbvio, ele não vai colocar um disco voador descendo, mas dentro de uma realidade plausível, possível, ele vai ligar um fato a outro com outros possíveis documentos que ele possa ter. Né? E assim ele reconstitui a história. Agora, nunca, jamais negar o fato que foi registrado em documentos, você vai negar e falar, não é isso aqui. Não, você não pode negar o fato. Peraí. Desculpa. Entendeu? Então, se você nega documentos, fatos registrados, então você está querendo lacrar. Somente lacrar. Aí sim você está querendo recriar a história. Aí sim você está fazendo um revisionismo. Atenha-se aos fatos, ao que foi documentado, e aí você tem acesso à história de verdade.
Não queira reinventar a roda. Né? Então, se você tiver essa vontade de aprender história da maneira correta, aí você vai ver que aquele papinho de a história do Brasil só tem bandido e assassino. Não. Não. Se você fizer da maneira correta, você vai descobrir muita gente importante e muitos personagens brilhantes na história do Brasil. Se você estudar a história da maneira correta, buscando os fatos. E aí você vai descobrir que você tem muitos motivos para se orgulhar da história do seu país. Ah, mas os heróis aí, Dom Pedro I era mulherengo e tal. Todo mundo tem defeito. Eu tenho, você tem, Dom Pedro I tinha. É um ser humano. Agora, você querer contar a história do Brasil, entendeu? Tornando mais relevantes os vícios e defeitos de uma personagem que não vem ao caso para a história. Eram vícios da pessoa lá na vida privada dela. Não tem a ver com a história, que é a vida pública dessa pessoa. Então você não está descobrindo a história. Você está se preocupando com fofocas da história. Fofocas não fazem a história. Tá? Então, se você procurar estudar a história da maneira correta, você vai ver que, apesar dos pesares, apesar das fofocas, você tem fatos históricos que suplantam essas fofocas, essas coisas menores, suplantam em grandiosidade, em importância, em relevância, que fizeram o seu país ser o que é hoje. Ah, mas o Brasil é uma porcaria. Não! O Brasil não é uma porcaria. Falar isso é você descer ao fundo do poço, lugar comum. Você quer estudar a história do Brasil? Você quer saber o que é o país? Vai estudar a história do Brasil. Mas vai estudar do jeito certo. Ficar por aí papagueando fofoca e besteira é coisa de quem não tem o que fazer. Ou até tem. Só que isso que tem o que fazer é de muito mau gosto. É de muito mau caratismo. Isso aí sim é que é revisionismo. Vai estudar história buscando as fontes. John Armitage. Vai buscar os caras que escreveram história, os historiadores mesmo. E aí você vai descobrir o que é a história do Brasil. Vai descobrir quem foi José Bonifácio de Andrada e Silva. Vai descobrir quem foi Dom João VI, rei de Portugal, o único rei europeu que enganou Napoleão. Vai estudar, vai ler fatos históricos. Não, Dom João VI não é aquele cara do filme que ficava comendo coxa de frango que ele tirava do bolso da jaqueta. Não é não. Não é isso não. Se você acha que é isso, desculpa, mas você está sendo enganado de uma maneira muito, muito calhorda e muito patife. Então acreditar nisso é desmerecer o que a história do Brasil tem de mais importante. É difícil ler? Vai procurar filmes que contam a história. É uma saída. Mas vai estudar a história do jeito certo. Desconfia da lacração quando você cruzar com ela. Vai, peraí, o que esse tipo de fofoca tem a ver com a história do Brasil? Nada. Então não interessa isso para a história. Eu quero saber o que aconteceu de fato. Fofoca não vem ao caso. Ok? Até mais.